Graça e paz, meus irmãos. A importância do tempo. Como eu posso usar um relógio para te ensinar algo importante sobre Deus? Fique nesse vídeo até o fim, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Como eu falei no começo da abertura do vídeo, vamos falar da importância do tempo. E nada mais prudente e mais direcionado do que falar sobre o relógio. A importância do relógio para nossos dias. O relógio ele tem a função de nos alertar, de nos mostrar que aquele momento é a hora de agir, porque programamos ele para isso, não é verdade? Você já percebeu como o relógio pode decidir tudo? É isso que eu quero dizer para vocês. O relógio pode decidir muita coisa na sua vida, meu irmão. Ele te acorda no horário certo, te impede de chegar atrasado. Não é isso que ele faz? Você tem um compromisso, tem um trabalho, vai pegar a criança no colégio. Ele te impede de chegar atrasado. Ele te alerta. Te lembra de tomar um remédio, aquele remédio que você não pode deixar de tomar. A pressão para diabetes, coração, na hora certa. O quanto o relógio é importante. O relógio não é apenas importante aqui, não é só apenas importante, ele pode também decidir entre a vida e a morte. Eu até disse que era importante, mas é mais do que isso. Ele pode decidir entre a vida e a morte. O relógio. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. É assim que Eclesiastes diz. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Imagine um transplante. O transplante existe o tempo certo para tudo, meu irmão. Uma pessoa que vai receber o transplante e a que vai retirar o transplante. A retirada do órgão tem que ter um tempo certo. O transporte desse órgão tem que ter um tempo certo. E o implante nesse órgão tem que ter um tempo certo. Se errar o tempo, a vida da pessoa que está esperando esse transplante se perde. É uma coisa séria, né? É mais do que importante. O relógio ele te dá essa opção, ele te ajuda nesse sentido, te alerta. Agora pense comigo, e se eu te disser que dentro de você existe um relógio? Aí é o ponto onde eu quero chegar nessa mensagem. Dentro de você, meu irmão, tem um relógio. Romanos 2,15 diz assim: mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Meu irmão, esse texto deixa bem claro que podemos comparar o relógio com a sua consciência. Esse relógio é a sua consciência. Sabe por quê? Porque a consciência, ela te alerta, ela te corrige, ela te mostra o certo e o errado. Mas tem um problema aqui, a questão da consciência e o relógio. Se esse relógio não estiver ajustado, ele começa a falhar. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer para você em relação à consciência e o relógio que tem aí? 1 Timóteo 4,2 diz assim: tendo cauterizada a própria consciência. Olha só que 1 Timóteo 4,2 diz. Tem uma ligação grande entre o relógio e a consciência, irmão. Ela desperta na hora certa. O perigo do relógio desregulado. Entenda, perigo. Se você não programa esse relógio, aí você começa a atrasar, chegando atrasado dos seus compromissos. Agora aqui o atraso, irmão, que eu estou querendo passar para vocês é um atraso espiritual. Você começa a ignorar os alertas. Uma consciência bem treinada, ela pode estar fazendo com você. E foi assim que aconteceu com muitos que desajustaram as suas consciências, desregularam os seus relógios. Vou dar o exemplo de Adão. Adão ouviu outra voz, não foi isso que ele fez no Jardim do Éden? Lá em Gênesis 3,6 diz: Caim ignorou o alerta de Deus sobre a questão daquilo que ele estava colocando no coração. Em Gênesis 4 versículo 6 ao 7, ele matou seu irmão. Saul desobedeceu, lá em 1 Samuel 15, do 22 ao 23, desobedeceu a Deus. Davi deu brecha, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 ao 4, olhou para uma mulher que já tinha o seu marido. Pedro
Lucas, está registrado o que ele fez. Ananias e Safira mentiram. Atos 5, do 3 ao 5. Ali o povo no deserto, foi o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 7 ao 8. O problema não foi a falta de aviso, meu irmão, nesses casos. Foi ignorar o relógio espiritual. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Está vendo o alerta da Bíblia, o alerta de Deus, da sua palavra para nós hoje. O ajuste do relógio. Veja bem, como ajustar esse relógio. Um relógio só funciona bem quando é programado corretamente, não é verdade, meu irmão? Devemos programar esse relógio corretamente. Aí ele vai ser usado de uma maneira certa. Como ajustar? Estou falando agora do lado espiritual. Pela palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pela oração você consegue ajustar esse relógio. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Pela comunhão com Deus, meus irmãos, você consegue também ajustar esse relógio. Olha como é forte essa mensagem. Pela comunhão com Deus. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Pela prática diária. Olha o que a Bíblia diz, o que devemos estar fazendo. Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Glória a Deus, que mensagem, né, irmão? Que mensagem de alerta, que mensagem carinhosa da parte de Deus para cada um de nós. Não é uma vez por semana esse ajuste que eu acabei de citar, é todos os dias, todas as horas. Lucas 9,23 diz: tome cada dia a sua cruz. Você está entendendo, meu irmão? Tome cada dia a sua cruz. Porque quando o seu relógio espiritual está ajustado, escute o que eu estou dizendo, ele te alerta antes do erro. Esse relógio, essa consciência, te protege da queda, te mantém alinhado com Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Que palavra, né, meu irmão? Provérbios 4, 23 diz assim, meu irmão, escute com atenção. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Faça que nem foi dito nessa mensagem. Ajuste o seu coração. Busque a presença de Deus. Leia a palavra. Medite nela todos os dias. Seja cumpridor daquilo que você está lendo. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como está o seu relógio hoje? Ele está te alertando, meu irmão? Ou você já parou de ouvir o seu relógio na hora que ele desperta? Paulo nos ensina algo importante. Que existe uma guerra espiritual, uma guerra contra a carne. Espírito contra a carne. E ele deixou claro, o que vence essa batalha é aquele que você alimenta mais. Busca aperfeiçoar cada vez mais o poder do Espírito Santo. Os frutos do Espírito são 9, meu irmão. Gálatas capítulo 5, 22 ao 24. Leia lá esse texto. Entenda o que é os frutos do Espírito. Alimenta sua consciência. Alimenta sua consciência. Programe o seu relógio espiritual para que você não se afaste de Deus. Não caia no mesmo erro dessas pessoas que eu acabei de citar. Adão, Caim. No tempo de Moisés, o povo que são ingratos, fizeram bezerro de ouro. De Davi, que deu brecha para o inimigo entrar. Podia estar na guerra, mas ficou em casa. Ainda ficou desejando a mulher do outro. Se transformou num assassino e num adúltero. Depois que cometeu o pecado. Porque o seu relógio não estava programado corretamente. Sua consciência ficou adormecida. Ele parou de fazer o que era certo aos olhos de Deus. Que essa palavra fique no seu coração e você entenda. Programe o seu relógio espiritual. Treine sua consciência lendo a palavra de Deus.
meditando nela, praticando em sua vida, buscando a presença de Deus todos os dias. Em nome de Jesus.